Comissão Nacional Eleitoral de São Tomé e Príncipe confirma que a ADI teve mais votos, mas não avança a distribuição de mandatos. No encerramento do 12º Congresso da Frelimo, Filipe Nyusi disse que o país está estável apesar dos ataques terroristas em Cabo Delgado. Bem-vindo! A ADI, a Ação Democrática Independente, venceu as eleições legislativas de domingo em São Tomé e Príncipe. Os dados provisórios da votação nas legislativas foram apresentados na sede da Comissão Eleitoral Nacional da capital são tomense. A maioria dos votos foi para o partido liderado pelo ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada. Estavam inscritos 123.301 eleitores. A taxa de abstenção nestas eleições foi de 34,33%. Entre as 11 forças concorrentes, a ADI teve um total de 36.549 votos. O MLSTP-PSD, o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, do primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, foi o segundo partido mais votado, com 25.531 votos. O movimento Basta, criado cerca de 3 meses antes das eleições, teve 6.874 votos. O Movimento de Cidadãos Independentes, Partido Socialista, que concorreu a estas eleições coligado com o Partido de Unidade Nacional e que detinha 2 deputados na legislatura anterior, obteve 5.120 votos. Os resultados das eleições autárquicas e regional do Príncipe, também realizadas no domingo, não foram apresentados. A Comissão Eleitoral Nacional de Eleições de São Tomé e Príncipe divulgou então o número de votos obtidos por cada um dos partidos concorrentes às eleições. O presidente da Comissão disse que cabe agora ao Tribunal Constitucional atribuir os mandatos a cada partido político. Dados divulgados pela Comissão Eleitoral Nacional indicam que o partido ADI foi o mais votado nas eleições legislativas e o partido MLSTP foi o segundo. Mas em termos de distribuição de mandatos, a Comissão Eleitoral diz que não é da sua competência. Isso já não é da nossa competência, é da competência do Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional fará, portanto, a distribuição dos mandatos. A Comissão Eleitoral Nacional lava as mãos como Pilatos e diz que o processo eleitoral ainda não está completo. Tivemos o conhecimento de que há algumas urnas, nomeadamente no distrito de Bezoche, que apareceram no apuramento distrital sem os respectivos selos. O que é que isso pode dar? Não sabemos. O porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional também interveio para explicar que os trabalhos de apuramento geral podem provocar a alteração no número de mandatos a ser atribuído a cada partido político. Há uma Assembleia de Apuramento Distrital que pode fazer alterar o resultado. Logo, não podemos dar números definitivos de mandatos. Há votos nulos que podem vir a ser validados. Polêmica está a condicionar os resultados provisórios das eleições legislativas de 25 de setembro. A RTP apurou que, com base nos números divulgados pela Comissão Eleitoral, o partido ADI deverá conquistar 29 mandatos à Assembleia Nacional. O MLSTP 18, seguindo-se o Movimento de Cidadãos Independentes com 6 e, por fim, o Movimento Basta com 2 assentos no Parlamento. As missões de observação eleitoral congratulam-se pela forma como decorreram as eleições legislativas. A União Europeia lamenta o facto de não terem sido divulgados ainda resultados mais esclarecedores. É uma chamada de atenção da União Europeia que acompanhou de perto todo o processo de apuramento de resultados. No nosso entender, a Comissão Eleitoral devia, tão breve quanto possível, também revelar, sempre a título de resultados provisórios, os resultados por distrito, pelo menos, e por assembleia de voto, se possível. A CPLP tem outra leitura desta decisão da Comissão Eleitoral. Os prazos ainda estão sendo cumpridos, não foram descumpridos. A Comissão está fazendo a apuração para a eventual divulgação dos resultados provisórios.
e aguarda também a contagem dos votos nos distritos que está sendo ainda executada. A avaliação global do processo eleitoral em São Tomé e Príncipe reúne consenso. Mas o que conta não são os resultados dos partidos. O que conta são os resultados provisórios revelados pela Comissão Eleitoral e, finalmente, apurados no apuramento final feito no Tribunal Constitucional. Isso é o que conta. O trabalho dos observadores internacionais está praticamente concluído. A União Europeia teve uma missão de observação eleitoral pela primeira vez em São Tomé e Príncipe. Regressa dentro de um mês para a apresentação de um relatório global de todo o processo. Moçambique, Roque Silva foi reeleito para mais um mandato de 5 anos como secretário-geral da Frelimo. O anúncio feito pelo presidente do partido que suporta o governo. No discurso com que encerrou o 12º Congresso da Frelimo, Filipe Nyusi disse que o país está estável apesar dos ataques terroristas em Cabo Delgado. Os delegados do 12º Congresso votaram pela continuidade de Roque Silva como secretário-geral da Frelimo numa eleição em que foi candidato único à sua própria sucessão, confirmação feita em comício pelo presidente do partido no poder, que serviu-se da ocasião para dar a conhecer a atual situação de segurança no país. De uma forma geral, conclui-se que a situação política do país é estável, a avaliar pelo funcionamento normal das instituições em resultado do trabalho desenvolvido pelas Forças de Defesa e Segurança, apoiadas pelos nossos parceiros, bem assim pelo nível salutar de convivência democrática entre os diferentes setores nacionais. Entretanto, o 12º Congresso do partido elegeu igualmente os 250 membros do Comitê Central, com olhos postos nos compromissos eleitorais que se avizinham. A nossa responsabilidade neste momento será aquilo que foi aprovado, que são as diretrizes saídas e as recomendações saídas deste Congresso, 12º Congresso, transformarmos em atividades concretas, naturalmente, para podermos vencer bem nos próximos desafios. O nosso primeiro desafio é, próximo ano, 2023, ganharmos bem as eleições e 2024 também vencermos bem as eleições. Do 12º Congresso da Frelimo foram ainda eleitos, neste último dia da reunião magna iniciada na sexta-feira, a Comissão Política e o Comitê de Verificação, que é o órgão de disciplina do partido que suporta o governo em Moçambique. A Frelimo desvaloriza as críticas do Centro de Democracia e Desenvolvimento, que considera um sinal claro de autoritarismo a recondução de Filipe Nyusi para presidente do partido por mais 5 anos, com 100% dos votos. O porta-voz do partido diz que a Organização da Sociedade Civil Moçambicana não tem razões de críticas. Fadine Manasse considera que o CDD segue uma agenda desconhecida e justifica que a reeleição de Filipe Nyusi foi a base de um processo secreto, justo e transparente. Autoritário. O presidente Nyusi é o presidente mais simples que já tivemos, é um presidente mais comunicativo, é um presidente que inspira-se no povo, inspira-se nos membros da Frelimo e ele dá tudo aquilo que está ao seu alcance para cada vez mais melhorar aquilo que é o desempenho do partido. Esse é um posicionamento do CDD e eles têm o seu posicionamento. Essa é uma organização da sociedade civil, está a fazer o seu trabalho, tem a sua agenda e nós temos a nossa agenda. Não nos deixamos atrapalhar com uma agenda de uma organização da sociedade civil que quer trazer aquilo que não é o real. Nós elegemos. O presidente Nyusi foi eleito por voto secreto. Após os ataques terroristas ocorridos no início do mês, a situação está normalizada nos distritos de Herati e Memba, em Nampula, no extremo norte de Moçambique. É uma garantia dada pelo governador desta província, que admite, no entanto, que a passagem dos grupos terroristas deixou marcas profundas. Situação normalizada, pelo menos é assim que o governador de Nampula caracteriza o ambiente que a província vive após ataques extremistas registrados no início e de que foi alvo a população dos distritos de Herati e Memba, e com o registro de vários mortos, a destruição de infraestruturas públicas e privadas e a fuga massiva dos cidadãos.
Neste momento a situação já está normalizada, portanto temos o retorno à paz. As populações que tinham se retirado por conta da presença dos terroristas já estão a regressar para as suas zonas de origem, portanto estavam nos distritos vizinhos, de Nacala Velha, Nacala Porto. Neste momento a vida está a regressar à normalidade. Portanto temos uma paz nos 2 distritos e o trabalho que temos agora é a reconstrução. De facto, a passagem dos terroristas criou primeiro dor e luto no seio da população que perdeu os seus entes queridos, mas por outro lado temos que reconstruir as infraestruturas sociais e económicas que foram destruídas. E aos jovens que são alvo preferencial para o recrutamento pelos extremistas, Manuel Rodrigues lança um veemente apelo. Se abstenham de aceitar convites para um emprego. De facto, no emprego é para a pessoa se transformar em criminosa, é para a pessoa matar o seu cidadão semelhante e, por isso, dizemos aqui que os jovens não adiram ao movimento terrorista, porque visa justamente procurar a morte, por um lado, mas, por outro lado, transformar-se em criminoso. Manuel Rodrigues, governador da província de Nampula, reitera a necessidade de se agudizar a vigilância.